abraço para você que nos vê aqui no Bom da Notícia. Nosso papo de hoje, aliás, papo não, a nossa conversa importante de hoje é com o advogado Dr. João Celestino Corrêa da Costa. Nós vamos falar sobre aquilo que chama a atenção não só do Brasil, mas do mundo, que é a compliance do agronegócio, ou a compliance no agronegócio. Sobre esse assunto tão falado, tão discutido, e principalmente agora que o Brasil assina um pré-acordo ou um acordo com a União Europeia de livre comércio, nós vamos ter que ter cuidado, inclusive, na ética dentro do agronegócio. É esse assunto que nós vamos abordar com o nosso convidado, ilustre advogado João Celestino Corrêa da Costa. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. É uma honra tê-lo aqui no Bom da Notícia. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar presente aqui com você e sua equipe e dizer que sempre que venho aqui a repercussão é grande. Da última vez falamos sobre aqueles acontecimentos das empresas de prestadores de serviços e os juizados especiais e as fraudes, não sei se você se recorda. Como é que ficou aquele assunto, muito doutor? Interessante. Seria bom. Acabou né? no Fantástico, inclusive. Exatamente, acabou no Fantástico. Mas veja só, aquilo o que nós vamos falar hoje é uma sequência, Isso. que é uma questão de ética. Quando o senhor esteve aqui, nós discutimos aqueles atravessadores, advogados, pseudos-advogados, atravessadores. Aquilo está sossegado perante a ordem? Não, tem bastante movimento, a OAB tem se movimentado muito, e existem investigações policiais acerca das captações ilegais, dos estelionatários, dos maus advogados, enfim, as coisas estão caminhando desde que nós viemos aqui, por isso eu falo para você. Deu até Fantástico, né? Deu Fantástico Deu Fantástico da Rede Globo, aquele assunto, enfim. Então, digo a você, essa aqui é uma mesa que dá repercussão. Muito obrigado. Então, são os convidados que fazem essa repercussão. Doutor João, sim, como é que a gente pode começar num linguajar comum, né, para que o internauta possa entender de cabo a rabo que a gente vai falar aqui? O principal papel nosso é transformar isso no nosso cotidiano. Exatamente. Né? Não, sem dúvida. A questão do compliance. Compliance são regras de procedimento onde a empresa, ela precisa observar para se cuidar. Por quê? Ela não pode ficar exposta. Eu digo a você, essa é uma preocupação que no Brasil vem desde a lei anticorrupção, que é de 2013, mais ou menos, se salvo engano. Às vezes os números não fecham, passa a idade, a gente começa a perder os números. Mas né? é realmente 2013. É 2013, a lei anticorrupção. Quando a gente estava saindo no mensalão e entrando na Lava Jato. Veio a lei anticorrupção e já deu o alerta de que as empresas precisavam ter alguns cuidados. Né? Que tipo de cuidado? Vou dar um exemplo claro para você. Uma construtora, ela tem que se preocupar com quem compra seu imóvel? Há 10 anos atrás, não. Hoje tem. Ela precisa se preocupar com as pessoas politicamente expostas ou as pessoas publicamente expostas. Ela precisa se preocupar em se vai receber dinheiro em moeda corrente, ela precisa declarar a determinados valores, ao COAF. Então, são regras, na verdade, de compliance. Né? Essas regras estão na lei, mas ela pode criar outras regras internas, mais rígidas. Eu digo, faço um exemplo. Essa mesma empresa de construção civil, por exemplo, tem lá um despachante. E esse despachante comete um deslize. Como ela vai tratar isso? Mas desde que ele seja credenciado pela construtora. Se ele for credenciado pela construtora, estiver agindo em nome da construtora e cometer um deslize, como agir? Sim. E, mais importante, como não deixar acontecer. É o que se chama red flag, ou seja, bandeira vermelha. Você tem que ter os sinais de que tudo está sob controle. Como você consegue ter o controle de uma empresa? Sobre vários aspectos. Contabilmente, você consegue ter controle, porque se você produz muito parafuso, você tem que vender muito parafuso, você tem que controlar o estoque. Se você não tiver a entrada e a saída fechando, tem problema.
alguém está desviando, né? Isso acontece no dia a dia de qualquer empresa. É preciso ter os controles internos. O compliance é isso. Você precisa fazer os controles internos e externos relativos aos seus prestadores de serviço, né? No agronegócio, o grande problema é que você tem uma enormidade de situações que às vezes pode passar sem o controle da empresa. Mas existe uma enormidade de situações que a empresa deve se comprometer a controlar. Vou dar um exemplo. No agronegócio, a empresa que aplica agrotóxico, né? É preciso ter um procedimento próprio para a aplicação do agrotóxico. O agrotóxico não pode ser aplicado sob qualquer forma. Ele precisa ter um procedimento. A forma de proceder da empresa é uma regra de compliance. Veja só o que aconteceu aqui no episódio da carne fraca. Você se recorda do episódio da carne fraca, onde um frigorífico foi acusado de estar vendendo um produto deteriorado, né? O Brasil só não foi penalizado, mas assim, drasticamente, pela comunidade internacional, sobre a hipótese de fechamento de todos os mercados para a carne brasileira, porque tinha compliance. Porque ela tinha controle para onde havia sido enviado esse carregamento. Se o senhor me permite, eu gostaria de fazer um adendo. Pois não. É um pau rodado, mas fincado aqui no Estado. Nós devemos muito a isso ao ex-ministro Blairo Maggi. Não, devemos mais. Eu vou dizer aqui. Ao ministro Blairo Maggi. É, isso mesmo. Porque, primeiro, que enfrentou de forma transparente. Saiu daqui e foi no tete-a-tete com o pessoal lá fora. Foi lá, de forma transparente, demonstrar o erro. Uhum. Né? Não teve vergonha, não escondeu o erro. Né? Muito pelo contrário, dizer, nós erramos aqui, mas esse erro está sob controle. O fato de papelão no meio, né? aquelas coisas. É isso aí, vamos lá, vamos tratar do problema. O problema está sob controle e, portanto, o nosso mercado não pode ser fechado por isso. A regra de compliance do Ministério da Agricultura na época e a regra sanitária soube localizar o problema e soube tratar o problema. É isso que o compliance tem que fazer. Primeiro, evitar o problema. Segundo, se acontecer, saber controlá-lo, né? Foi esse caso agora, doutor João Celestino, sim, esse caso do anúncio, quase que nós perdemos o mercado aí, da vaca louca? Também, agora, outra hipótese de controle absoluto de compliance dentro do nosso Ministério da Agricultura e Abastecimento. Então veja que o compliance ele é fundamental para que a empresa localize imediatamente o problema e controle o problema, né? Você vê que o problema da vaca louca identificou o local, o gado, a origem e, portanto, fechou o cerco sobre aquela área, né? E rapidamente deu uma resposta ao mercado internacional de que aquilo era um fato isolado. Né? Não havia a menor chance de contaminação, não havia condições, as condições sanitárias eram corretas e tudo mais. O que é o compliance? É você fazer a coisa correta, é você fazer o proceder corretamente. Né? Então vamos falar de compliance no agronegócio. Mas eu gostaria, antes do agronegócio, por exemplo, o senhor abriu falando da indústria. Da indústria e do comércio, né? Do comércio. Porque quem vende parafuso sim, é o comércio sim, normal. Compliance. É o compliance. Eu sou obrigado, aí eu já faço a pergunta também, para o agronegócio. Eu sou obrigado a aderir, a fazer parte desta ata ou fazer parte do compliance? Não, você não é obrigado. Primeira então, coisa, vamos isso por etapas. Isso é um... E o que ele pode impactar? Isso, vamos lá. Você não é obrigado a observar regras de compliance, a não ser que elas venham decorrente da lei. Sim. Qual regra de compliance é decorrente da lei que eu devo observar em relação ao mercado imobiliário, como eu te falei? É simples. Você recebeu um valor acima de X, agora não me recordo se é acima de 30 mil reais em dinheiro, você tem que declarar no COAF de quem foi que você recebeu.
sob pena de você cometer um ilícito penal. E se nós temos uma amarração... Isso está dentro de uma norma da lei anticorrupção, Sim. que está decorrência da compra e venda de imóveis, que está em outras legislações esparsas. É uma regra de compliance. Sim, mas são regras... né, Legais. Legais e individuais. Cada um responde... Isso. E mais importante, agora, existem regras de compliance que estão na lei, que vão fazer a empresa ser responsabilizada objetivamente, infelizmente. Já são regras? Já são regras. Essa, por exemplo, é uma. Quer dizer, se eu não identificar de quem foi o erro, que não informou o COAF, não importa, a empresa, a pessoa jurídica, ela será penalizada. E aí os seus representantes legais, criminalmente. Nenhuma lei retroage, né? Não. Nenhuma norma retroage. Não, retroage. O senhor está falando em construção e tal. Aqui a gente tem um filme do passado, Sérgio Naia, aquele Sérgio prédio Naia, no Rio. aquele prédio construído com areia. Pressupostamente com areia. Com areia de praia, de da praia, de né? mar. Agora, recentemente também, no Rio, 2 prédios desabaram, matou Isso. gente e tal. São Paulo, Isso. aqui no Centro Histórico Antigo, prédio Isso. cai, pega fogo e tal. Isso. Isso não atinge, porque já são vários Isso, na anos... verdade, isso são... Quem trata Ou são dessa avisos? essa matéria que nós estamos tratando é a lei de ocupação do solo de cada localidade, né? No Rio de Janeiro, nenhum daqueles prédios tinha autorização para subir, né? Para ser construído. Não. Né? Nenhum daqueles prédios tinha. Né? Entretanto, tinha engenheiro, tinha arquiteto, tinha todo mundo envolvido. Né? Tinha Verdade. pedreiro. Na verdade, aqui entre nós, todos deveriam ser presos. Né? Porque se o arquiteto está Mas não existia nenhuma trabalhando... pessoa jurídica ali. Mas individualmente, Edivaldo, não tenha dúvida. Se você identificou quem era o engenheiro, quem era o arquiteto, quem era o pedreiro, quem era o chefe de obra, quem era o mestre de obra, todo mundo tinha que responder criminalmente. Alguém vai perder, né? Teria que perder. Mas, enfim, vamos aqui no compliance. Exato. O compliance, na verdade, no agronegócio, tornou-se muito interessante de 2017 para cá, porque o Blairo Maggi, ele, enquanto ministro da Agricultura, ele criou, lá dentro do Ministério, ele deu guarita, na verdade, a uma ideia inovadora, que era premiar aquelas empresas do agronegócio que se pautavam pelas regras de compliance. Aí você fala, mas o que é exatamente isso? São as empresas que não cometiam nenhum tipo de deslize ético, estamos falando de regras, anticorrupção, por exemplo, e nenhum deslize legal, não cometiam crimes ambientais, por exemplo. Né? Então, no ano de 2017 foi criado o selo AgroPlus ou AgroMais. As duas denominações cabem. O que comprova a integridade do produto. O que comprova... E do produtor também. Isso. Comprova a integridade, a observância de procedimentos éticos do produtor, da empresa e do produto. E da qualidade Da qualidade do produto. Isso, exatamente. Então, como que se comprova isso? Existe uma regra dentro do Ministério, você vai lá, é uma coisa muito democrática, você entra no site do Ministério da Agricultura e se inscreve para a premiação. Você tem que juntar uma série de documentos comprovando as suas condições. E eu digo a você, no ano de 2017 para 2018 foram 80 empresas que se cadastraram para esses prêmios. Aqui no Mato Grosso. Não, no Brasil todo. Do Brasil todo. Apenas 11 obtiveram o prêmio. Né? Aí quem decide que essa empresa tem direito? Importante. É um comitê. Geralmente, quando você fala em compliance, você fala em comitê. Por que comitê? Porque não é uma pessoa que decide as regras de compliance dentro de uma empresa, se estão sendo observadas ou não as regras de compliance. É um comitê. Né? E dentro do Ministério da Agricultura, quem decide se a empresa está apta a receber o prêmio de selo AgroPlus ou AgroMais é um comitê formado por técnicos do Ministério da Agricultura, da CGU,
da Confederação Nacional da Agricultura, do Instituto Ethos, que trabalha com a ética nos negócios há bastante tempo, né? E vários outros segmentos da sociedade civil organizada. E é um prêmio que eu digo sempre que ele tem crescido aos olhos do público em geral, público do agronegócio, porque este ano, inclusive, eles abriram a possibilidade das cooperativas participarem da premiação, de serem recebedoras desse selo de premiação. E porque eu acredito, sinceramente, que a longo prazo este selo será um carimbo de idoneidade muito importante para o produtor de uma forma geral. Por quê? Porque hoje, quem recebe esse selo, ele já tem um benefício, na verdade, de exposição, de ser um catalisador do compliance no agronegócio. E também vai ter o direito de usar o selo de forma mercadológica, então ele vai poder imprimir o seu selo no seu produto, ele vai poder solicitar ao governo brasileiro que nas feiras internacionais em que o país participe, o produto dele seja melhor exposto, ou carimbo, mais exposto. Com esse carimbo do compliance. Isso, com esse carimbo do AgroPlus. Do AgroPlus. E acredito, sinceramente, que a curto prazo esse selo venha a dar um outro caráter ao agronegócio, que é a questão do crédito rural. Acredito que quem tiver esse selo lá na frente, ele vai ter um pré-requisito para o financiamento do agronegócio. Você entendeu? Eu acho natural isso, eu entendo como natural, porque para você obter esse selo, você precisa preencher uma série de situações. Essa conduta que o senhor elencou, são vários itens de conduta, né? Essa conduta, então, pode abrir caminho para que ele seja um tomador de empréstimo qualificado com prioridades. Isso, em função disso aí. Qualificado. É super interessante, porque o compliance. É você premiar, na verdade, aquele que age de forma ética, aquele que age de forma correta nos negócios, aquele que cumpre as leis. Então, no Brasil, você já reparou que as pessoas que não cumprem as leis, às vezes, são premiadas? O Estado faz muito isso. Você não paga o imposto e, de repente, vem Não, vamos pegar uma coisa bem palpável aqui no nosso quintal. O cidadão fica 10 anos sem pagar IPTU. Isso. Né? Joga com a especulação imobiliária no terreno dele, do prédio dele, que quer que seja. Dali a 10 anos, quem pagou, o vizinho pagou, cuidou do terreno dele, limpou. Dali a 10 anos, vem uma campanha. Pague o seu IPTU pelo preço de 10 anos atrás, sem juros. E quem pagou? Qual é a vantagem de quem pagou? Qual é a vantagem? Essa é a questão. A vantagem não, o que leva quem pagou? Nós temos que premiar as pessoas que agem de forma correta. Essa é a questão. Quem age de forma correta tem que ser premiado. Essa é a ideia do prêmio AgroPlus. Perfeito. Esse agro-integridade, né? Inclusive, o AgroPlus é um agro-integridade. Isso. Que dá um carimbo de qualidade, de bom moço. De bom moço. De bom moço. Não tem... Nós discutimos isso, o mundo está discutindo isso. Os Estados Unidos discutiu isso em maio. O que o encontro de maio do compliance brasileiro discutiu com o americano? O que o americano discutiu em cima do compliance? Na verdade é o seguinte, em maio nós tivemos a oportunidade de participar em Nova York de 2 encontros sobre compliance. Um na Universidade de Fordham. Esteve lá? Eu estive. Um na Universidade de Fordham, outro na Universidade de Columbia. 2 grandes universidades americanas. Famosíssimas. E, na verdade, a pauta era brasileiros e americanos conversando acerca do compliance. Brasileiros e americanos tentando entender o compliance tanto lá quanto aqui, né? Isso foi muito interessante. E lá estavam, por exemplo, estava o juiz, Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, estava o diretor da Polícia Federal, Aleixo, salvo engano, estava o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, né?
Então foi um encontro muito interessante. E do outro lado, você via lá os professores, juízes das cortes americanas. Por exemplo, tinha um juiz lá, que é do juiz da Corte de Nova York, Federal de Nova York, que trata das questões dos crimes financeiros nos Estados Unidos. Você sabia que existe uma regra nos Estados Unidos de que qualquer ato de corrupção de um dinheiro que tenha passado pelos bancos americanos, não importa se ele tenha sido passado nos Estados Unidos, torna o crime em território americano? Por isso, o presidente da CBF, de então, está lá preso, né? Porque, na verdade, o dinheiro não passou nos Estados Unidos, mas os contratos foram feitos com pessoas que têm negócios nos Estados Unidos. E o dinheiro passou por organismos bancários americanos. Então, a regra de compliance nos Estados Unidos e a regra anticorrupção nos Estados Unidos, ela é muito, muito inflexível sobre esse aspecto, né? Os Estados Unidos, então, por exemplo, todo o problema que a Petrobras teve no Brasil teve reflexo nos Estados Unidos. Ela teve que ir lá fazer um acordo com as autoridades americanas. Dias atrás fizemos um outro acordo. Isso. Então, todas as empresas que têm negócios fora do Brasil e têm questões de anticorrupção, elas têm que se precaver, né? E é o caso da Odebrecht, é o caso das empreiteiras multinacionais e é o caso da Petrobras, que teve que fazer o acordo lá fora. Então, nós estávamos lá discutindo qual a eficácia disso tudo, né? Porque se você parar para pensar, o compliance, ele nasce quando? Quando começa essa questão de compliance na forma de pensar do empresário? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, recentemente. Recentemente, porque isso aqui, vamos dizer que o compliance ele não mas vamos dizer que ele seja um filhote dos desmandos que a Lava Jato apurou. Isso. E nós temos as maiores empreiteiras do Brasil, Isso. uma das maiores do mundo, por exemplo, hoje assinando acordo de leniência de quase R$1 bilhão. Mas se você for perguntar para o auditor da Petrobras, que eu cheguei a conhecer, professor Severino. O professor Severino foi o auditor da Petrobras e apontava a todos da diretoria da Petrobras todos os problemas decorrentes da aquisição de Pasadena, todos os problemas decorrentes da construção dessas indústrias petroquímicas que a Petrobras estava fazendo no estado de Pernambuco, por exemplo. Né? Abreu e Lima. Mas ele não era ouvido. E ele não foi preso. Por que ele não foi preso? Porque ele documentou. Ele fez a sua regra de compliance. Ele botou no papel tudo que estava sendo errado, entregava para a diretoria. O que a diretoria decidia era outro problema, né? O que os americanos dizem é que nós não podemos ficar só nisto, né? Não podemos ter uma regra tão flexível que um auditor diz uma coisa para a diretoria possa fazer outra. Tá? Então não há necessidade do auditor. Exatamente. Então, nas empresas, companhias abertas, você não tenha dúvida que as regras de auditoria vão se tornar inflexíveis para o board, para os diretores, né? O que for colocado para a diretoria não vai ser possível colocar de lado para decidir politicamente em nenhuma empresa, especialmente aquelas de capital aberto. Agora, doutor João Celestino, com a corrupção enraizada, né? Há quem diga o seguinte: a corrupção tem que ser, a corrupção tem que existir, mas com responsabilidade social. Porque a corrupção existente, em tom de brincadeira, lógico, né? Que a corrupção com responsabilidade social não existe. Em função dessas empresas que participaram da corrupção abertamente no Brasil. Nós vamos pagar durante muito tempo. Elas têm condição de se levantarem ainda aqui no Brasil? Porque como é que nós vamos estancar isso? Essa é uma boa pergunta. Sabe por quê, Edivaldo? Tudo que aconteceu com a Petrobras aconteceu com as empresas americanas um dia. E você ouviu falar na derrocada delas? Não.
Você sabe por quê? Porque lá as pessoas se preocupavam em manter a integridade das empresas. Puniram as pessoas, mas as empresas foram preservadas. E, no meu sentir, a grande questão aqui é essa. Não é a questão da leniência da Odebrecht, mas é o que a Odebrecht representa para o país, pelo que ela já fez, né? Então, nós estamos destruindo um patrimônio, JBS, patrimônio nacional, tem dinheiro público na JBS. Nós estamos destruindo a JBS porque, politicamente, nós queremos massacrar os diretores, empreendedores. A política do ódio, essa aí? A política do ódio, que não pensa, na verdade, no negócio. Os americanos são muito frios em relação a isso. Eles acabaram, por exemplo, com um dos maiores instituições financeiras que eles tinham, que chamava Lehman Brothers, no escândalo lá um dos escândalos financeiros lá dos americanos. Mas qual foi o impacto disso para a economia? Zero. Por quê? Porque eles decidiram, puniram, mas não ficam pisoteando em cima do negócio. O americano, nessa política do nosso de ódio, que é uma política de ódio. Política de ódio. Realmente é uma política de ódio. Uma política que quer... só destruir. Estraçalhar a pessoa Isso, física. Isso. Como Como se isso fosse dar solução. O americano come os ovos e não mata a galinha. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele preserva a galinha e come os ovos. Aqui é diferente. Mata a galinha. Mata a galinha. E aí você não tem mais ovos. Né? Isso a nossa empresa aqui é uma das maiores empresas de minério do mundo, a Vale do Rio Doce. A Vale. Né? Quer dizer, um massacre público à empresa. Quem errou não foi a empresa, quem errou foram as pessoas. Né? Então, essas pessoas têm que ser penalizadas. A empresa não. A empresa tem que ser preservada. O patrimônio da empresa precisa ser preservado. Né? Então, quer dizer, todo esse conjunto de entendimento, nós precisamos aprender a lição com tudo que está acontecendo no país. Quer dizer, não é a política de ódio que resolve, não é a política de massacre. Não precisamos atravessar o oceano para chegar nos Estados Unidos. Aqui na América Latina nós tivemos isso e a recuperação de todos, naturalmente, aqui, doutor João Celestino. Onde você não tem, mesmo nos países que são regidos pela ditadura ou por socialismo, você tem, não é questão da leniência, só tem a preservação do capital. Aqui nós não temos. Aqui, pelo contrário, a gente tira, pelas coisas que estão acontecendo aqui, é um massacre em cima da pessoa e não em cima do fato. É isso mesmo. Como é que o senhor que esteve lá fora, agora em maio, o senhor esteve lá em duas universidades das mais famosas do mundo, né? Como é que o mundo vê esse crescimento, que é um crescimento vertiginoso do agronegócio aqui no nosso estado? Na verdade, nós temos que ver da seguinte forma. Você sabe que as Nações Unidas, ela tem um comitê que chama-se Codex Alimentari. O Codex Alimentari é um comitê das Nações Unidas que cuida apenas dos alimentos. Muito bem. Todo alimento tem uma definição e uma especificidade. O Codex Alimentar é isso. Muito interessante porque esse comitê vem sendo conduzido por um brasileiro há muitos anos. Né? E é um comitê que é formado tanto pela FAO, que é as organizações para os alimentos no mundo, e pela OMC, que é a entidade que cuida do livre comércio. Muito bem. Então, dentro, com os interesses do livre comércio e da FAO, criou-se o Codex Alimentar. Por que estamos falando de Codex Alimentar? Porque, na verdade, todo e qualquer alimento no mundo, ele precisa ser cuidado. Ele tem que ter uma definição e ele precisa ter uma especificidade. A mandioca não será mandioca se ela não tiver um DNA de mandioca. Né? Aí você diz, mas por que isso é importante? É porque eu só posso vender
aquilo que realmente eu digo que estou vendendo. Eu não posso falar que é mandioca e ser batata. Eu não posso falar que é carne suína e é carne de frango. E assim por diante. Muito bem. Nós conseguimos, ao longo de 30 anos, em Mato Grosso, assumir um papel de protagonismo mundial na carne bovina, no algodão, na soja, no milho, né? E esse protagonismo é visto lá fora com muito bons olhos. Mas, infelizmente, nós ainda não temos o reconhecimento mundial sobre a qualidade dos nossos produtos. Do algodão nós já temos, né? Da carne nós já temos, né? Eu digo para você que nós não temos. Se Não você temos for, ainda? se você for na Europa e pedir uma carne, o alemão vai falar, eu quero a carne argentina. Eu não quero a carne brasileira. Porque eles não conhecem a carne brasileira. O europeu não conhece a carne brasileira. Hoje a carne brasileira está ganhando mercado. Mas vai ganhar mercado melhor na hora que a nossa genética tiver melhor também, né? A genética do nosso gado vem melhorando muito. A Embrapa vem fazendo um trabalho excepcional de marmorização da carne do Nelore. Olha que coisa incrível. Verdade. Né? Então, quer dizer, eu acho que esse protagonismo de Mato Grosso, do Brasil, no mercado agronegócio, tinha que ser mais explorado, inclusive. É a nossa, como que se diz? Mas o compliance também não vai se envolver dessa divulgação. Olha, eu acho que na divulgação. Quem se preocupar com o compliance vai estar ganhando espaço nesse mercado super, hiper disputado. Especialmente daqui a 5, 6 anos, quando a gente estiver ingressando no mercado europeu com E o que representa? a menor tarifação. Né? O que representa isso? São 750 milhões de pessoas nesse mercado. Não é só a questão assim. Primeiro, eu vejo o seguinte, é o direito de você tomar um vinho francês com um preço acessível. É o direito do francês tomar a cachaça com um preço acessível. É isso. Quer dizer, eu estou falando de cachaça e de vinho, mas acontece que isso vale para qualquer produto, né? Que é, na verdade, a equalização da tarifação dos produtos, né? Os diplomatas estão discutindo isso há 20 anos, salvo engano. Desde o governo Fernando Henrique. Há 20 anos discutindo um termo de acordo com a União Europeia para poder levar os nossos produtos numa tarifação melhor. O que o Trump fez para o Brasil, ali atrás, incluiu o Brasil me fugiu agora. Os americanos adoram. O Trump tarifou nosso aço, fez uma série de coisas. Não, mas ele permitiu a nós entrar num clube exclusivo de tarifação menor para tudo. Então, isso é porque o Bolsonaro ficou muito feliz com isso. O Brasil estava buscando isso, entendeu? Como se nós somos, como os argentinos são para os americanos, parceiros comerciais de primeira linha. Isso faz muita diferença. Nós não éramos até o Trump. A verdade é essa. Sim, mas a debacle argentina também nos favoreceu. Sim, mas isso só foi reconhecido agora pelo Trump, com o governo Bolsonaro. Não estava sendo reconhecido. Então, o Bolsonaro acertou em 2 moscas com uma flecha só. Eu acredito que sim. O mercado europeu e essas benesses americanas. Isso eu acho que não é só uma questão de sorte, é uma questão de habilidade também, né? Como diz o Cortella, o talento não acompanha a sorte não acompanha o talento. Se não tiver os dois juntos, verdade. Né? Talento e sorte tem que estar junto. Verdade, né? verdadeiro. É isso aí. Mas alguns países, a gente está vendo, por exemplo, a grita da França. Sim. Né? Que não sei o quê, eu não vou... o carneiro deles é melhor. Não vou engolir tudo que vier de favorecimento dentro do mercado como europeu. Isso. E aí? Não, eu acho que é um direito do francês espernear. Como nós vamos ter setores no Brasil que vão espernear, não tenha dúvida disso. O nosso vinho, por exemplo,
vai espernear. A nossa indústria vai espernear. Mas vai obrigá-los a buscar um outro patamar de qualidade. Né? Nós já temos bons vinhos. Temos. Né? Nós temos uma indústria respeitada, mas nós podemos melhorar muito, muito. Né? Então, eu acredito que esse acordo comercial do Mercosul com a União Europeia vai beneficiar os negócios em todos os setores, porque vai obrigar a nós termos mais responsabilidade e mais compliance, né? E vai obrigar a buscar um diferencial para a competição. Tá, talvez eu não viva para ver. Não, é verdade, talvez eu não viva para ver. Mas nem eu. Mas nós vamos ter, se tudo isso que está no papel for contemplado para a população, nós vamos passar, em termos que nós usamos aqui em Cuiabá, nós vamos passar num bulicho e esse bulicho vai ter qualidade. Você vai poder entrar, adquirir qualquer produto desse bulicho. Europeu. Né, que é com tranquilidade. Tanto o brasileiro como o importado. Isso, o acesso. Eu vou poder exportar bocaiúva. Exato. Manga. Manga. Que já é exportado. Né? Já exportamos, mas enfim, exportamos isso, né? Não temos mercado, precisamos disputar um mercado. Né? Vamos tirar nióbio também. Ele falou do presidente, né? Vamos tirar nióbio também. Nióbio também. Também. Claro, também. Bijuteria de nióbio. É isso mesmo. O presidente da FAO, até 15, 20 dias atrás, um mês atrás, era brasileiro. Era? Agora entregou o cargo para o chinês. Né? Vamos ver que fez um belíssimo trabalho na verdade. Agora, doutor, para fechar essa nossa conversa, rica em detalhes, em conhecimento, tomamos uma aula aqui. O que a gente poderia falar para o cidadão comum? Falamos muito aqui para a classe empresarial. O cidadão comum tem que exigir qualidade de produto. Ponto. Ele paga por qualidade, tem que exigir a qualidade. Ele tem que exigir a qualidade. Eu tenho um grande amigo que dizia o seguinte, já falecido, muito conhecedor, oriundo da Itália, dizia: no Brasil, nós pagamos para viver como americanos e vivemos como africanos. Porque nós aceitamos as situações. Né? Então, nós pagamos pela qualidade dos produtos e não recebemos. Essa é a grande verdade. Nós temos que exigir mais. Nós temos direito a exigir mais. Em todos os setores. Bancário, telefonia, saúde, energia. Quer dizer, é preciso que as empresas se responsabilizem pela prestação do seu serviço, pela qualidade do seu produto. Enquanto isto não for regra, nós vamos estar fora do mercado mesmo. Né? Quem vai vir para Mato Grosso com uma oscilação de energia dessa? Você não tem garantia de energia. Hoje sobra energia. Será que sobra? Eu não sei não, viu? Eu tenho minha desconfiança. Lá em casa vive faltando energia. Lá em casa vive oscilando. Né? Então, na verdade é o seguinte, garantia de prestação de serviço, da qualidade do serviço. O cidadão comum precisa disso, precisa dessa garantia. E aí entra o poder público em fazer garantir isso. E que a gente tenha garantias jurídicas também, através do poder público. Segurança jurídica. Segurança jurídica. Porque que a gente não fique de brincadeira, agora é uma coisa, daqui a 2 anos, 1 ano é outra coisa completamente diferente. Concordo plenamente. Porque sem garantia jurídica também, sem segurança jurídica. Aí nós estamos na roça. Na roça. Doutor João Celestino, muito obrigado, Divaldo, por tudo. Muito obrigado pela vinda aqui, pela honra e pela aula concedida. Que é isso, eu que aprendo aqui com teus ensinamentos, você sabe disso. Muito obrigado. Quem sou eu? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.